Esse é um breve relato sobre a vida e a morte de André, que foi o primeiro a ser chamado por Jesus, para ser seu discípulo. A sua história de vida é muito bonita, mostra que ele buscava uma causa, um motivo para direcionar sua vida além da pescaria, e quando encontrou a verdade, a água da vida, que é Jesus, ele viveu essa verdade e esse propósito, intensamente, com muito amor e ousadia. Temos poucas informações sobre detalhes de sua vida, se era casado, se tinha filhos, mas pelo fato de estar dito na Bíblia, que Jesus curou a sogra de Pedro, que era seu irmão, se conclui que André também era, mas não é possível confirmar. André era natural de Betsaida, cidade da Galileia, às margens do lago de Genezaré. Era filho de Jonas e Ana, era um pescador local, e irmão de Simão Pedro, porém o Evangelho também não diz se ele era o mais novo, gêmeo ou mais velho do que Pedro. Tinha uma casa em Cafarnaum, onde Jesus costumava se hospedar, quando pregava na cidade. Entre os 12 apóstolos de Cristo, como já dito, André foi o primeiro a ser seu discípulo. Além de ser apontado por eles próprios, como o número 2, depois de Pedro, que aparece sempre em primeiro lugar. Quando João Batista iniciou a sua pregação de arrependimento, André se tornou um de seus discípulos, e ele estava junto com o seu mestre João Batista, quando este, vendo Jesus passar, depois de tê-lo batizado, disse a todos a famosa frase: "Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo." André então começou a seguir Jesus. André demonstra ter sido um homem simpático, habilidoso em fazer amizades e dialogar com as pessoas. Também é possível que tenha tido um espírito ativo, sedento de conhecimento, que seguia seu coração e tinha opinião forte e decidida. Isso se mostra no decorrer da história narrada nos evangelhos. Veja, depois que João Batista anunciou que Jesus era o Messias, imediatamente parou de seguir João e foi atrás de Jesus. Ele perguntou: "Mestre, onde moras?" E Jesus disse: "Vem e vê." E após ter passado um tempo com Jesus, não se sabe ao certo onde, ele voltou maravilhado. Muito animado e feliz, ele disse cheio de convicção a seu irmão Simão Pedro: "Encontramos o Messias." Assim, tornou-se também o primeiro dos apóstolos a recrutar novos discípulos para o Senhor. Ele aparece no episódio da multiplicação dos pães. Depois da resposta de Filipe, é André quem indica a Jesus um jovem que possuía os únicos alimentos ali presentes: 5 pães e 2 peixinhos. Pouco antes da morte do Redentor, ele aparece ao lado de Filipe, como alguém que tinha grande autoridade. Pois é a ele que Filipe se dirige, quando certos gregos pedem para ver o Senhor. André participou ativamente da vida cotidiana e pública de Jesus, estava inclusive na última ceia, viu o Cristo ressuscitado, testemunhou a sua subida aos céus e recebeu o primeiro Pentecostes. Ajudou a sedimentar a Igreja de Cristo a partir da Palestina, mas as localidades e regiões por onde pregou, não se sabe com exatidão. Temos o que vem de textos apócrifos, onde Jesus teria dito a André, segundo uma antiga escrita cópita: "Você será um dos pilares de luz no meu reino." Alguns historiadores citam que depois de Jerusalém ele foi evangelizar na Galileia, Sítia, Etiópia, Trácia, e finalmente na Grécia. Lá formou um grande rebanho, e fundou a comunidade cristã de Patras, na Acaia, um dos modelos de igreja nos primeiros tempos. Mas foi lá, também, que acabou morto, martirizado nas mãos do inimigo, Egéas, governador e juiz romano local. André não obedeceu à autoridade do governador, que o desafiava a não dizer que Jesus era um juiz maior e acima dele. André sabia bem quem era seu mestre Jesus, havia testemunhado quando ele disse: "Recebi todo o poder, nos céus, na terra e embaixo da terra." Como então poderia dizer que Egéas era maior que seu mestre? E fez ainda mais, ele gritou que todos os deuses pagãos não passavam de demônios. Assim Egéas não hesitou, e o condenou à crucificação semelhante a seu mestre Jesus. Para espanto dos carrascos, ele aceitou com alegria essa sentença, afirmando que, se temesse o martírio, não estaria pregando a grandeza da cruz, onde morrera Jesus. Por volta do ano 60, em Patras, André foi ao encontro do martírio. Foi pregado em uma cruz, em forma de X, segundo seu desejo, como se quisesse evocar a letra inicial grega do nome de Cristo ou,
como outros afirmam, ele não julgava ser merecedor de morrer na mesma posição que seu mestre. Ficou 2 dias pregado na cruz em forma de X. Antes, porém, despojou-se de suas vestes e bens, e fez doação. Conta a tradição, que um pouco antes de André morrer, foi possível ver uma grande luz o envolvendo, e apagando-se a seguir. Tudo isso ocorreu sob o império de Nero, em 30 de novembro do ano 60, data que toda a cristandade guarda para uma festa em sua homenagem. O imperador Constantino trasladou as relíquias mortais de Santo André, o apóstolo, de Patos para Constantinopla, no ano 357. No século XIII, elas foram levadas para Roma, onde permanecem até hoje, na Catedral de Amalfi. Santo André é o padroeiro da Escócia, por causa da tradição sem base verídica, que afirma que ele pregou nesse país, chegando até a altura de Kiev, e também na Rússia. Não se sabe se ele pregou nesses países, porém a lenda conservada por João de Fordune, no Breviário de Aberdeen, tem bastante credibilidade. Segundo a mesma lenda, um certo senhor chamado Rulli, que era natural de Patras e tinha sob seus cuidados as relíquias de Santo André. No século IV, foi avisado por um anjo em sonho, para pegar parte das relíquias e levá-las para um lugar que ele lhe mostraria. E ele fez, conforme lhe fora pedido pelo anjo, e seguiu em direção ao noroeste, pelos confins da terra, até que a um sinal dado, o anjo o fez parar no lugar que nós chamamos de Saint Andrés. Lá ele construiu uma igreja para abrigá-las, foi colocado como o primeiro bispo dessa igreja, e evangelizou os habitantes do lugar durante 30 anos. Esta história pode ter tido sua origem no século VII. Uma festa do traslado das relíquias é celebrada na Arquidiocese de Saint Andrés, no dia 9 de maio. A bandeira da Escócia, também conhecida como Saltire, ou Cruz de Santo André, é composta por uma cruz branca em fundo azul. É uma das bandeiras nacionais mais antigas do mundo, e um símbolo importante da identidade escocesa. A cruz branca é uma representação da cruz onde Santo André, o padroeiro da Escócia, foi crucificado segundo diz a lenda. Que a memória deste grande e fiel apóstolo e companheiro do Mestre Jesus Cristo, nunca seja esquecida entre os que têm fé em Deus Pai e em seu Filho amado. Obrigado por ter acompanhado mais uma leitura em nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Obrigado e até a próxima.